Graça e paz, família, povo amado de Deus, como estão vocês? Eu te convido para mais uma reflexão da palavra de Deus. Vamos crescer no entendimento do Pai? Vamos tirar, a cegueira da mente do povo de Deus com a palavra de Deus. Não somos nós que vamos abrir a mente das pessoas, mas a palavra de Deus, ela vai agir na mente, no entendimento, libertando as pessoas de todo engano religioso. Esse é o tema. Deus e o auxílio emergencial. O auxílio emergencial para Deus. Você sabia que a religião, de um modo geral, prega um Deus pobre que necessita da tua ajuda para se sustentar, para se manter? O interessante, abençoados, que os pastores, os pregadores, eles dizem que Deus é o dono da prata e do ouro. E é, porque Deus é dono de todas as coisas. Agora minha pergunta é, você já se perguntou, você já questionou algum pregador que diz que Deus é dono do ouro e da prata? Que ele é dono de todas as coisas? Por que é que esse Deus, que é criador e dono de todas as coisas, ele necessita do teu auxílio emergencial? Nós estamos vendo aí, abençoado, esses falsos profetas com Bíblia na mão, dizendo que você tem que socorrer a obra de Deus. Ainda diz assim, socorro urgente para a obra de Deus. Nossa! Que Deus pobre, que Deus fraco é esse da religião, que precisa de você para manter a sua obra, que precisa do seu socorro, da sua ajuda, a ponto, abençoado, desses homens mandarem os membros de suas instituições venderem latinhas, sacolé, para levar para o templo desse Deus que eles pregam. Sabe? Isso não é Deus, isso é Mamon, é o Deus das riquezas. Não tem nada a ver com Deus, o eterno, o Criador, o Pai, o Senhor de tudo e de todos. Esse Deus que pede sacrifício no altar, que pede para que você vá lá e deixe teu carro lá no altar, que você sacrifique a sua casa, que você sacrifique um mês de aluguel, que você sacrifique seu 13º, que você sacrifique o seu auxílio emergencial do governo. Esse não é o Deus que o Evangelho manifesta. Esse é um Deusinho dos homens. Porque, na verdade, quem usufrui disso tudo nunca foi e nunca será Deus. Mas sim, esses líderes religiosos, esses falsos profetas, onde Jesus, em João 10:10, disse que o ladrão que eles pregam, que é o diabo, que lá é o ladrão, e no contexto o ladrão ali é o falso pastor, é o mercenário. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Aí Jesus disse, eu sou bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Mas pelo contrário, nessas instituições, esse Deus que eles pregam, tiram a vida das pessoas, não dá vida. Enquanto Cristo disse que dava vida, esse Deus que eles estão pregando está tirando a vida das pessoas. Porque está sugando as pessoas. Porque na verdade não existe um Deus sendo pregado. O Deus que é pregado é o homem, é o líder, é o fundador da instituição religiosa. Então, abençoados, olha o que o apóstolo Paulo está escrito em Atos dos Apóstolos, por favor.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Porque eles pregam, eles dizem: você que está aí, vivendo uma vida miserável, venha para a casa de Deus, porque aqui Deus vai te restaurar, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer um homem próspero. Mas é lá que você tem que pagar para esse Deus. Porque parece que esse Deus da religião é um agiota, trabalha a juro. Ele te empresta algo, mas ele vai te cobrar com as taxas lá em cima. E você tem que pagar. Você tem que pagar o preço diante de Deus. Você tem que se esforçar. Tem que dar seu jeito. Mas vai cortar minha água, vai cortar minha luz. Não, primeiro é o de Deus. Tem que trazer o de Deus para a casa de Deus. Eu fiz parte de instituição religiosa, onde quando dava no final do ano, época de festa, os líderes começavam com as mensagens persuasivas. Ah, e detalhe, eu tenho certeza que muitos estão aqui acompanhando essa mensagem. Sabe por quê? Porque eles acessam aí o nosso canal no YouTube. Eu vou ver o que é que aquele Elcio está pregando. Eu vou ver o que aquele Elcio está falando. Nós estamos falando verdades que vocês ocultaram. Porque vocês enganaram as pessoas. É você mesmo. Você que entra no canal para ver aquilo que nós estamos ministrando. Porque vocês se encaixam perfeitamente no texto de João 10:10. Ladrões, mercenários, enganadores, falsos pastores, mentirosos, usando a Bíblia e o nome de Deus. Como eu havia comentado, nós fazíamos parte de uma instituição que no final do ano dizia assim: olha, 25 de dezembro é o aniversário de Jesus. Foi o dia que Jesus nasceu. Venha para a casa de Deus e traga presente para Ele. Ah, irmão, coisa maravilhosa, coisa linda. Então você levava o quê? Tinha que levar o quê? Ó, dinheiro. E eles ainda diziam assim: vocês arrumam suas casas, vocês pintam as suas casas, e a casa de Deus está aí jogada ao desprezo. Por quê? Porque eles usavam o texto de Malaquias, lá no capítulo 1, que os sacerdotes estavam desprezando o altar, estavam negligenciando ali no sacrifício de animais, mas ali abençoado está dentro de um outro contexto, onde Deus se manifestava ali no templo, onde eles cuidavam ali no altar, nos serviços sagrados. O templo, o primeiro templo de Salomão foi derrubado pelos babilônicos. O segundo templo, que foi erguido pelos judeus, veio abaixo no ano 70 com invasão romana. O que existe hoje é o muro, né, as muralhas das Lamentações. Mas eles continuam lendo a Bíblia e fazendo referência ao templo antigo de Jerusalém, o mesmo templo que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada e eu vou levantar outro templo. Hoje nós entendemos que nós somos o templo do Espírito, onde Deus habita. Mas eles continuam pregando aquele templo, ou o modelo daquele templo, para que você vá e leve sacrifício, leve ofertas. Mas o sacrifício e as ofertas mudaram. Não é mais sacrifício de animal, oferta pacífica pelo pecado. Agora é dinheiro mesmo, irmão. É dinheiro, é grana. Money. É isso que eles querem. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus, do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Queridos, acorda, igreja, desperta, tu que dormes.
Você que faz parte de instituições religiosas, eu não estou dizendo que é proibido você congregar, se reunir, a vida é sua. Irmão, eu faço parte daquela instituição, irmão, me sinto bem naquele lugar, irmão, eu nasci ali, eu cresci ali, meus pais são líderes naquela instituição. Você é livre, você fica onde você quiser. Só, por favor, não seja enganado. Deus não está naquele lugar porque aquele lugar é a casa de Deus, porque aquele lugar... Não! Deus está nas pessoas, nos filhos. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está naquele pseudo altar. E é uma coisa que eu sempre venho batendo, falando há muito tempo. Querido, altar na Bíblia é uma coisa, altar religioso é outra coisa. O altar bíblico, pesquisa aí, vai aí no Google, pesquisa o que era um altar bíblico. Era uma caixa quadrada de madeira de acácia, revestida de bronze. Por 2 metros e pouco de comprimento, 1 metro e pouco de altura, onde os sacerdotes matavam os animais e jogavam dentro e colocava fogo, e a fumaça subia perante o Pai. Por isso que havia, sabe, uma mensagem lá no livro da lei, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ou seja, sempre havia sacrifício, o fogo estava ardendo, queimando os sacrifícios. Hoje, os líderes religiosos abrem uma instituição religiosa, um CNPJ, criam uma plataforma, um palco, um palanque mesmo. É um palanque, porque eles dão um verdadeiro show de heresia, de hipocrisia, de farisaísmo. Eles criam um palanque, né? Porque eles querem se sentir superior, então tem que ser algo elevado, algo alto. Para eles olharem para os membros e dizer, neste lugar aqui só fica os ungidos, os consagrados. Vocês aí dependem de nós aqui em cima. Vocês aí embaixo dependem da nossa oração do altar. E as pessoas começam a idolatrar aquele altar. Você vai ver em instituições religiosas pessoas se prostrando e colocando as mãos nos pseudos altares. E os pastores, os líderes, colocando a mão na cabeça dessas pessoas, dizendo que estão abençoando essas pessoas, porque eles são consagrados naqueles altares. Não tem nada a ver com altar bíblico. É apenas engano religioso. O Deus que fez os céus e a terra, sendo o Senhor dono de tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos de homens. A minha pergunta é, foi o Espírito Santo que construiu essas catedrais? Foi o Espírito Santo que construiu esses templos luxuosos? Foi o Espírito Santo que construiu essas sinagogas que eles chamam de casa de Deus? Não. Quem construiu? O pedreiro, o carpinteiro, o marceneiro, o engenheiro, o arquiteto. Deus não habita nesses lugares. Ah, irmão, vamos ler novamente? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos ou templos feitos por mãos de homens. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Ele não é servido por mão de homens. Deus não precisa do seu auxílio emergencial. Deus não precisa do socorro do homem. Isso é conversa para boi dormir. Deus não precisa, abençoado, de uma mãozinha sua.
Jesus de Nazaré já dizia: eu estive com fome, vocês não me alimentaram. Eu estive preso, vocês não me visitaram. Estive doente, vocês não estiveram ali comigo. E aí perguntaram: quando foi que o Senhor esteve nesta condição? E Jesus explica: quando você viu o seu próximo assim, quando você viu o seu irmão assim, você ignorou, desprezou, porque quando você faz ao próximo, é a mim que você está fazendo. Fazer a obra de Deus, se é para levar no entendimento bíblico, é fazer em prol do outro, é cuidar do outro, é cuidar de pessoas, não é pegar o seu salário, o seu dinheiro e entregar em um templo, entregar ao pastor e dizer é para Deus, porque o pastor vai dizer que é para Deus, mas não é para ele. Porque Deus nunca precisou do seu dinheiro, Deus nunca precisou do seu auxílio emergencial, Deus nunca precisou de socorro de homem, Deus não é servido por mão de homens, Ele não habita em templos feitos por mão de homem, não há absolutamente nada que o homem possa fazer para agradar e dar a Deus, porque tudo que nós temos é dele. Davi disse: Senhor, tudo que apresentamos, tudo que te damos, na verdade, tudo vem do Senhor. Nada o homem tem, se do alto não for dado. Amém, abençoados? Chega de engano. É necessário entendermos. Queridos, nem no antigo pacto Deus não habitava em templo feito por mão de homens. Não, irmão, mas Salomão construiu um templo, a casa de Deus. Foi Salomão que construiu, porque aquele desejo nasceu no coração de Davi. Não foi Deus que pediu a Davi um templo, foi o próprio Davi que desejou construir um templo para que a arca do Senhor fosse colocada ali dentro, porque Deus se manifestava ali através da presença da arca. Olha lá Isaías 66, livro do profeta Isaías, Velho Testamento, porque algumas pessoas dizem assim: hoje Deus não habita mais em templo feito por mão de homens. Nem hoje, nem ontem, nem nunca. Deus nunca habitou em templo feito por mãos de homens. Olha lá, Isaías capítulo 66. Olha o que está escrito. Isaías, livro do profeta Isaías capítulo 66. Versículo 1 em diante. Diz assim: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Esse cabelo era uma espécie de banco judaico onde as pessoas sentavam e colocavam os pés para descansar. Então ele está dizendo: o céu é o meu trono e a terra é o lugar de descanso para os meus pés. Que casa me edificarás vós? E que lugar seria o lugar do meu descanso? Foi uma pergunta que Deus fez. Que casas vocês vão me edificar? Mas os homens estão aí, construindo templos, sinagogas, dizendo que é para Deus. Não é para Deus, irmão. Não é para Deus. Eu não estou dizendo com isso, abençoado, que as pessoas vão ficar na rua, que as pessoas vão ficar na chuva, no sol. Não! Mas por que eles não falam a verdade? Porque eles não são transparentes com as pessoas. Por quê? Porque eles não vivem a verdade. Um exemplo que eu vou dar. Imagine que nós aqui em Lauro de Freitas nos reunimos. A igreja se reúne aqui em Lauro de Freitas. Nós estamos aqui aos domingos nos reunindo como igreja. E aí nós pagamos o aluguel. Mas não é para Deus o aluguel. Deus não está cobrando aluguel. O aluguel nós pagamos para o proprietário do espaço. Então imagine que nós estamos ali e de repente a gente tem uma certa condição. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar um terreno, vamos construir aqui um espaço, uma garagem, um galpão, né? Para os irmãos se reunirem aqui. É pecado isso? É errado isso? Não. Se eu pudesse, eu faria isso. Mas isso não é a casa de Deus. Ali não é um templo religioso onde é oferecido sacrifícios e oblações. É apenas um espaço onde a igreja, os irmãos se reúnem.
Se você vai no cinema, você não quer ter um conforto? Se você vai num shopping, você não quer ter um conforto? Se você vai numa palestra, numa reunião, num auditório, você não quer ter um conforto? Então é errado os filhos de Deus terem um local para se reunir? A igreja X, a igreja Y, evangélica, católica, espírita, etc. É errado? Não, irmão. Se vocês podem, desfrutem disso. Porque vida aqui na Terra só teremos uma. Desfrute dessa vida. Viva o melhor que você puder. Mas não coloque o nome de Deus nessas coisas, porque Deus não está nessas coisas. Deus está aqui, irmão. Existem aí instituições religiosas que quando eles vão criar, quando eles vão levantar, eles colocam lá uma Bíblia, né? Eles enterram a Bíblia, uma pedra, diz que ali é o fundamento. E aí levanta bloco e tijolo e diz que Deus está ali. Não, irmão, porque nesse altar aqui, quando nós fundamos esta casa de Deus, nós colocamos aqui uma Bíblia aberta no Salmo 91 e tacamos concreto em cima. E daí? Ah, Deus está ali porque tem uma Bíblia enterrada? Não, porque a Bíblia diz que Deus é a pedra, Cristo é a pedra angular de esquina. Então, quando nós levantamos aqui esse templo, esta casa de Deus, nós colocamos ali uma pedra principal. Ah, então é Cristo que está enterrado ali? Sério mesmo? E isso, abençoados, tem um poder persuasivo, manipulador, que escraviza as pessoas. Queridos, Deus está onde o teu coração, a tua mente está. Deus não habita em templo feito por mão de homens, nem tampouco ele é servido por mão de homens. Não há absolutamente nada que você possa fazer para quitar, pagar, para... Deus não é agiota. Deus não depende do teu salário, Deus não depende do teu auxílio emergencial, porque ele é criador de todas as coisas. Olha o que diz o apóstolo Paulo, e eu encerro. Romanos, capítulo 8. Olha lá. Romanos, capítulo 8. Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Tiago disse: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo vem dele. João Batista disse: nada o homem tem se do alto não for dado. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Tudo é por meio dele, ele não depende de você, você que depende dele. Nós não fazemos a obra de Deus, nós somos a obra perfeita de Deus. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se te edificou, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva e cresça no entendimento do Pai e viva uma vida livre de todo engano religioso que os homens usam a Bíblia, o nome de Jesus, a palavra de Deus, para destruir, matar e roubar. Porque foi isso que Jesus falou. O ladrão, o falso pastor, o mercenário, ele não veio senão a matar, roubar e a destruir.